Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano. Então vamos para mais um vídeo. Dessa vez agora a gente vai resolver alguns exercícios referentes à nossa última aula, nosso último vídeo, que a gente fala do movimento circular. Então a gente vai aplicar aqui alguns exercícios e vai entender como é que a gente pode estar resolvendo, esses exercícios que a gente tem referente ao nosso conteúdo. Bora lá. A primeira questão ele diz o seguinte: o planeta Terra executa uma volta completa em torno do seu próprio eixo em aproximadamente 24 horas. Movimento de rotação. Aquele que ele faz em torno do próprio eixo girando, E que dá o nosso dia e a nossa noite. Enfim. Determine a velocidade angular em. Então a gente vê que a situação em que a Terra completa uma volta inteira, que a gente sabe que leva um dia inteiro para isso, um dia e uma noite, no caso, um dia completo, 24 horas, e ele quer saber a velocidade angular com que a Terra faz esse movimento. Então essa questão aí ela é bem tranquila. Lembrando lá da nossa velocidade angular, a gente sabe que a velocidade angular, que a gente acabou de ver no vídeo anterior da nossa aula, ela depende de quantos ângulos, de qual ângulo que esse movimento fez, no caso, dependendo do movimento que esse móvel fez, qual o ângulo que ele teve durante o movimento dele, e depende também do tempo que ele levou para completar esse certo ângulo. Então, nessa primeira letra A aí, ela diz o seguinte: ele quer saber a relação desse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo para completar uma volta, um dia inteiro, e ele quer saber ela em graus por hora. Então, olha só. Analisando esse movimento, a Terra ela dá uma volta completa. Uma volta completa tem quantos graus? Tem 360 graus. Então, é 360 graus que a Terra completa. Por quê? Porque nessa situação aqui que ele está te falando, é a volta que ele dá completa em torno do seu próprio eixo. Se ele dá uma volta completa, 360 graus. Beleza. Qual foi o tempo que ele levou para completar essa volta inteira? Aqui na questão ele diz que é de 24 horas. Então, olha só, 360 dividido para 24 de cabeça aqui para vocês é igual a 15 graus por hora. Então, nessa situação, o que a gente está constatando? Que a cada hora que se passa, a Terra gira, ela se move 15 graus. É essa a ideia aí dessa primeira questão da letra A. Agora a gente vai para a letra B. Na letra B ele quer a mesma situação, só que agora ele quer que a gente trabalhe com radianos por hora. Então, se a gente trabalha com radianos, a equação é a mesma. A velocidade angular ela depende do quê? Do ângulo que a gente está varrendo, que o móvel está varrendo, e do tempo que ele levou para varrer esse certo ângulo. Só que ele quer esse ângulo em radianos. Em radianos, então, para uma volta completa, que seria 360 graus, no caso, em radianos, ele é 2π. Uma volta completa lá trabalhando com radianos, claro. E o tempo continua sendo de 24 horas. Na questão aqui, ele não diz qual o valor que a gente tem que usar para π. Lembrando que π é 3,14, 15, 16, um monte de número vai embora. Mas geralmente nos exercícios de vestibular, eles pedem para a gente arredondar o π como 3. Então eu vou arredondar o π como 3 também. Então nesse caso é 2 vezes 3 dividido para 24. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido para 24 de cabeça aqui para vocês é igual a 0,25. Isso daí, no caso, é em radianos por hora. Então, a cada hora que passa nessa situação bem aqui, a Terra se move 0,25 graus radianos, tá bom? Essa é a ideia, é bastante tranquila, olha só. A velocidade angular, que a gente já viu, ela depende do ângulo que o móvel está descrevendo pelo tempo que ele levou para ter esse certo ângulo. Só isso. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então bora lá para a segunda questão. E só lembrando que se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, a gente está na página 265 do livro 2 de Física de vocês, tá bom? Então bora lá. Ele diz o seguinte: 2 exaustores eólicos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme, com frequências iguais a 2 Hz e 2,5 Hz. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a... Então a gente quer saber aí qual a diferença entre os períodos. Então a gente tem 2 exaustores que nós podemos ver aqui, Eles estão girando e eles têm frequências diferentes. Lembrando que a frequência é o número de voltas por um intervalo de tempo, e aqui nesse caso a gente tem uma frequência de 2 Hz
e de 2,5 Hz. Só que na questão ele quer saber a diferença entre os períodos. Então ele quer saber o valor que vai dar entre a subtração do período do nosso exaustor 1 menos o período do exaustor 2. Ele quer saber qual vai ser o valor que vai dar nisso daqui, nessa relação. É isso que ele quer saber. Só que ele nos dá as frequências. Eu sei que a frequência do exaustor 1 é de 2 Hz, 2.0, né, 2,0 Hz. E a frequência do nosso segundo exaustor, ele é de 2,5 Hz, né? A gente tem bem aqui. Só que vocês lembram lá na aula que eu falei para vocês e a gente determinou que a frequência e o período são coisas inversas, né? Por quê? Porque a frequência é o número de voltas que ele dá em um certo intervalo de tempo. Já o período seria o quê? O período é o tempo que ele leva para completar uma volta. Então tem relação isso daqui. Então, para eu descobrir o período 1, eu sei que o período é o inverso da frequência. Então, o período 1 é 1 sobre a frequência 1. E o período 2 é 1 sobre a frequência 2. Beleza. Então, para o período 1, bem aí, eu sei que vai ser 1 dividido pela frequência 1 do exaustor 1, que a gente sabe que é 2. 1 dividido para 2 é meio, 0,5. Isso daqui é em segundos, né? A gente mede o período em segundos. Beleza. Agora a gente tem que descobrir o período 2. O período 2 é igual a quem? 1 sobre a frequência 2. A frequência 2 a gente sabe que é 2,5 Hz, que ele diz na questão. Então, nessa situação bem aí, o período 2 é igual a quem? 1 dividido para 2,5, de cabeça aqui para vocês, é 0,4 segundos. Então, olha só. A gente chegou no final que a gente precisa? Não. Ele quer descobrir justamente a diferença entre esses dois valores. Então, ele quer saber o valor do período 1 menos o valor do período 2. O período 1 vale 0,5, o período 2 vale 0,4. Então, a diferença entre o período 1 e o período 2 é igual a 0,1 segundo. Essa é a diferença aí, né, dos nossos períodos. É isso que ele pede na nossa questão. Também não é nada complicado, só prestar atenção aqui para a gente não se confundir com os valores. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa terceira questão diz o seguinte. Sabendo que o raio médio do planeta Terra é de aproximadamente 6.700 km, determine em km por hora a velocidade linear para um ponto na superfície da Terra. Então, a gente tem o nosso planetinha Terra, bonitinho, maravilhoso, como a gente sabe que tem, e ele fica girando ali, né, em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol e tudo mais. Mas ele quer saber, no caso, a velocidade que um determinado ponto, né, vai ter na superfície da Terra, né, girando junto com ela. Então, nesse caso aí, é a velocidade linear que ele quer. Se ele quer a velocidade linear, a gente tem que usar a nossa relação que nós vimos na nossa aula, em que eu determinei para vocês que a nossa velocidade linear ela é igual a ômega vezes o raio, né, do nosso planeta Terra. Só que a gente não tem esse ômega bem aqui. Mas eu também defini para vocês que essa velocidade ela pode ser igual a quem? Quem é o meu ômega aqui? Desculpa, aqui é o meu ômega. O meu ômega eu sei que é 2π vezes quem? A frequência ou 2π sobre o período. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que essa velocidade que ele pede nessa questão aí, que é a velocidade linear, não a velocidade angular, é a velocidade com que ele gira, né, em km por hora, nesse caso que ele está pedindo para a gente. No caso onde tem ômega, eu vou substituir por isso daqui. Então, fica 2π, né, vezes o raio, isso tudo dividido pelo período. Então, a velocidade linear de uma pessoa no planeta Terra parada, logicamente, e a favor do movimento da Terra somente, é igual a 2. O π eu vou considerar como 3, ele não diz na questão, mas a gente considera geralmente como 3. Se não, na questão ele vai te pedir para considerar outro valor. O raio que ele me diz aí na Terra é de 6.700 km. E se é o tempo que a Terra leva lá para completar uma volta inteira, né? Qual vai ser o período para ela completar uma volta inteira? Se a gente está falando do planeta Terra, eu sei o período é o quê? O período é o tempo que eu levo para completar uma volta. No planeta Terra, a gente completa uma volta a cada 24 horas. Então aqui fica 24. Beleza. Então essa velocidade aí vai ser igual a quem? 2 vezes 3 é 6.
6 vezes 6.700 de cabeça aqui para vocês, meus queridos alunos, é 40.200. Isso tudo dividido para 24. Então, a velocidade linear para uma pessoa no planeta Terra, né, um ponto qualquer girando junto com a Terra, ele é de 40.200 dividido para 24, mais uma vez de cabeça aqui, igual a 1.675 km por hora. Então é uma coisa muito rápida, né? Uma velocidade muito veloz. Mas é essa a ideia do movimento. Se a gente está falando do movimento linear, então a gente tem que usar a junção, né? O que a gente viu, a relação entre a nossa velocidade angular e a nossa velocidade linear, que também depende do raio da circunferência que a gente está analisando, no caso do planeta Terra. Essa é a ideia nessa questão bem aí. Bora para a nossa próxima questão agora. Bom, então a nossa quarta questão diz o seguinte: uma roda de água, na verdade, uma roda d'água de raio de 0,5 metros efetua 4 voltas a cada 20 segundos. A velocidade linear dessa roda é... Então ele quer saber a nossa velocidade linear. A nossa velocidade linear ela pode ser definida aqui como a gente acabou de fazer. É uma velocidade que depende de 2π vezes r sobre t, né? Ou seja, depende do raio dessa roda e depende dessa circunferência, né? E depende também do período. Mas a gente definiu na nossa aula que a velocidade linear ela também pode ser definida como 2π vezes o raio vezes a frequência, né? Já que a frequência é o inverso do período. Nós definimos na nossa aula isso daqui também. Beleza. Então, é 2. O π, mais uma vez, a gente considera como 3. O raio dessa circunferência é de 0,5. Só que nessa questão ele não me deu a frequência diretamente, mas ele me deu as informações necessárias para eu chegar nessa frequência. A frequência, lembrando, ela é o número de voltas pelo intervalo de tempo. A gente também definiu isso na nossa aula anterior. Então, o que é? Eu tenho uma circunferência que ela fica dando várias voltas em um certo intervalo de tempo, né? Quando eu faço essa relação aqui, eu tenho o valor da minha frequência. E na questão ele me diz que ela faz 4 voltas a cada 20 segundos. Então, olha só. Esse n aqui é o número de voltas, que é 4, e o tempo eu tenho que é 20 segundos. Então, essa é a frequência, bem aqui. Então, 4 dividido para 20 de cabeça aqui para vocês é igual a 0,2, isso em hertz, claro, frequência. Então, a gente já tem a nossa frequência, pode colocar bem aqui, 0,2. Agora é só multiplicar tudo isso. Então, a velocidade é 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 0,5, vezes 0,2, isso tudo aqui logo de cabeça para vocês, meus queridos, que vocês sabem que o professor de vocês é craque, dá 0,6 metros por segundo, já que a velocidade, né, linear. E a gente está trabalhando com metros e aqui segundos também. Nada muito difícil, né? A gente só precisa, logicamente, aqui em todas as questões, prestar bastante atenção para a gente não acabar se confundindo com alguns conceitos, né? Se perder bem aí. Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Façam os exercícios que eu deixei para vocês e até a próxima aula. Obrigado.